dos modelos. A gente terminando os procedimentos de moldagem, conforme a gente falou, nós vamos precisar levar esses dois modelos, o articulador semiajustável, que é para esses trabalhos irem para o laboratório, para o protético esculpir as peças, né? Vai esculpir em cera, vai fundir no metal que você selecionou e depois vai voltar para a boca para que você possa fazer a prova das estruturas metálicas, beleza? Mas então, hoje nós vamos dar mais ênfase nessa montagem, na troquelização, que é um procedimento intermediário que muitas das vezes o dentista não faz, já atribui essa função para o protético, mas muitas das vezes sim, dependendo da distância que você está de um laboratório, é prudente que você receba, que você tenha essas informações para, no caso de querer fazer uma troquelização, saber. Então, por isso que a gente vai falar alguma coisa de troquelização também no decorrer, ok? Na prática nós vamos fazer, na verdade no laboratório quando a gente faz uma troquelização o mais simples possível. Mas quando vocês chegarem na clínica, escola, vocês todos irão fazer a troquelização utilizando de uma forminha, aquela forminha que a gente pediu. Na lista de vocês vão encontrar como Formglass, que é uma marca comercial na verdade, né? Mas o sistema é o mesmo. Os troquéis individuais, então, eles são feitos em material duro e resistente, o assentamento deve ser preciso do modelo mestre, o objetivo dele é reproduzir com precisão, né, o preparo e as suas margens. Você vai ver, é o seguinte, ao final da aula você vai ver um troquel realizado. E o dente que foi preparado, quando ele estiver no modelo de gesso, ele deve sair unitariamente para o protético, para que ele possa ter acesso com mais facilidade às áreas proximais do término cervical. Porque se o seu preparo não sai do modelo, a hora que ele vai jogar cera lá na área cervical, fica difícil ele fazer isso com precisão. Então, uma vez realizado um troquel, que vocês vão ver mais à frente, não se preocupe, o que é isso? Ele consegue fazer esse enceramento dessas áreas cervicais proximais com muito mais eficiência para evitar desadaptação da futura coroa que vai ser fundida. Então eles devem ser removidos, eles serão removidos e assentados com facilidade no modelo, né? Para que o protético então tenha um pronto e fácil acesso às margens cervicais, principalmente das regiões interproximais. Então, olha aí, a gente passou isso para você já depois que você terminou de fazer a moldagem com os casquetes, só revisando, lembra que a gente vai basicamente fazer dois tipos de moldagem, né? Que nós falamos que vamos ensinar para vocês. Uma que é com a utilização dos casquetes, e a outra com fio retrator, né? Nesse caso aqui, olha, a moldagem foi feita com casquete. Os casquetes estão ali em marrom, tá vendo? Ó, 4 preparos moldados, certo? Direitinho. Então agora foi removido o molde da boca, chegou o momento de se fazer o troquel. Tá vendo que está assinalado de caneta azul, ou seja, o risco azul está coincidindo exatamente com o centro de cada dente preparado, o centro de cada casquete, ok? Feito isso, então, vaza-se com gesso tipo 4. Por que foram feitos os riscos? Para que a hora que chegue nesse momento, ó, né? Eu sei aonde colocar o pino. Os pinos deverão estar alinhados pelos riscos que foram feitos previamente. Nesse caso aí, eram 4 dentes. Mas se for um dente só, você vai fazer um risquinho, né? Porque depois que cobre com o gesso,
você não enxerga mais onde estaria os casquetes ou os preparos. Então os riscos foram feitos previamente antes da colocação do gesso para te sinalizar o ponto ideal de colocar esses pinos. Esses pinos aí são os pinos de troquéis de tamanho médio, certo? E ele tem uma parte retentiva, toda áspera, que deve estar posicionada voltada para o gesso, do jeito que está aí, tá bom? Ó, essa parte lisa vai ficar para cima e a parte retentiva, que é toda áspera, está incluída no interior do gesso. Isso você vai colocar, é claro, com o gesso antes de tomar presa. Na região posterior, no momento que você está vazando o molde, você está percebendo que tem algumas regiões irregulares. Foi colocada uma porção de gesso, eu costumo chamar isso de pitombinho. E ela deve ser irregular, tá vendo? Toda irregular deve ser retentiva, porque daqui a pouco nós vamos cobrir todo esse molde com o gesso tipo 2, vai cobrir não só a região posterior, mas como a região anterior também, onde estão os pinos, certo? E para que esse segundo gesso, esse gesso tipo 2 que você vai colocar nessa região posterior, possa ter uma aderência boa, então a gente faz essas áreas irregulares em gesso para que o segundo gesso que você coloque possa ter uma fixação mais adequada. É claro que esse gesso só vai ser colocado após este gesso aqui tomar presa, certo? Nós vamos isolar toda a área correspondente a onde estão posicionados os troquéis, vamos isolar com vaselina, vamos isolar a área. Os pinos não precisa, porque por eles serem metálicos e eles são expulsivos, a forma dele, ele não vai ter aderência no futuro gesso que vai ser colocado. Feito isso, olha, a gente coloca essas 4 pelotinhas de cera utilidade na ponta, previamente, isola-se, põe a cera, desse jeitinho, tá vendo? E depois faz a cobertura total com um gesso. Aí então ainda não terminou de vazar o molde. Na verdade, o modelo vai ser todo, o molde vai ser todo coberto pelo gesso tipo 2. Vai ficar assim, ó. Você não vai enxergar nada. Mas previamente não pode esquecer de colocar essa cerinha, ok? Aí um caso só mostrando para vocês que o troquel ele pode ser feito em um dente, em dois, ou pode ser feito numa boca total. Esse aqui é um caso de consultório onde a gente prepara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentes foram preparados. E aqui está provando, fazendo a prova dos casquetes, né? Na boca, já reembasados. Aqui tira-se, esparrama ele na bancada antes da moldagem, sinalizando com o número de cada dente, para que no momento da moldagem o procedimento fique mais tranquilo, você possa identificar cada casquete do seu lugar adequado, certo? Aí a moldagem feita com a mercaptana, que é um dos materiais de eleição, certo? Só reforçando no interior do casquete, poderá ser usado basicamente 3 materiais de moldagem: a mercaptana, o silicone de adição e o poliéter, tá bom? Se em alguma pergunta de prova a gente perguntar, se você citar qualquer um desses 3 materiais que foram utilizados no interior do casquete, está correto. Se citar qualquer um outro, está errado, tá bom? Eu gosto muito da mercaptana, e se vocês estiverem estudando pelos livros de prótese fixa mais antigo, quase todos eles trazem como material de eleição a mercaptana, que foi o primeiro material a ser utilizado no interior dos casquetes, indicado. Material ótimo, até hoje a gente usa muito bem, tá? Essa outra vista, então, ó, foi riscado coincidindo com cada troquel, com cada preparo, e foi colocado
os pinos de troquéis, certo? Vaza-se o modelo total depois, tá vendo a cerinha lá em cima também. E aqui o modelo, após presa do gesso, é removido para ser encaminhado para o protético para ele fazer o trabalho de laboratório, a escultura em cera, posterior fundição dessas estruturas metálicas para ser devolvida para você, para o CD, para o cirurgião dentista, para realizar a prova na boca. Mas ainda não é momento da gente falar muito sobre isso. Estamos caminhando e precisamos colocar os modelos no articulador para o protético fazer tudo isso. O objetivo principal da aula, eu estou aproveitando, né, para mostrar como se faz um troquel, mas o objetivo principal da aula é montagem dos modelos no ASA, no articulador semi-ajustável, certo? Aqui na troquelização, ali a gente utilizou pinos metálicos. E agora nós vamos usar as formas, né, de forma inglesa, a moldeira de forma inglesa. É um procedimento mais tranquilo. Hoje existe uma tendência muito grande a ser feita usando esse aparato que se torna mais fácil. E na clínica de vocês, agora aqui da Unifenas, nós vamos utilizar esse caminho, utilizando as moldeirinhas de forma inglesa. Aí as moldeirinhas, quem já comprou o material já deve ter familiarizado com ele, né? Visto isso nas coisinhas que vocês compraram, nos materiais, certo? É uma formazinha, uma moldeira, onde possui essas aletas laterais pretas. Você abre ela, aqui a gente está preparando para fazer a troquelização. Abre, o interior dela deve ser vaselinado com vaselina líquida. Tá ouvindo que está escrito aqui, tá vendo, né? Vocês estão vendo e ouvindo, claro, também o que eu estou falando, mas é vaselina líquida. Eu sempre reforço isso porque o técnico de laboratório aí nosso, em um determinado momento, me cobrou porque os meninos na clínica estavam usando vaselina sólida. Aí eu ainda disse, mas por quê? Eu nunca passei para eles que é vaselina sólida. A vaselina sólida, ela não pode ser usada porque aqui, ó, com o aumento da lupa vocês devem estar vendo que existem as canaletas. Essas canaletas é que irão fazer a função daqueles pinos. E se você usar vaselina em pasta, a vaselina cobre, mascara esse detalhe, ficando falho o troquel. Tudo bem? Então nós vamos utilizar vaselina líquida. Feito isso, vocês vão cortar o modelo, certo? Vai tirar o palato se ele for superior, ó, e vai encaixar ele na moldeirinha. Vamos cortando. Eu até falo que essa aula que a gente faz é a pior aula do ano em termos de bagunça. Quando vocês vão vazar o molde previamente para fazer esse exercício, eu reforço muito para que vocês não coloquem gesso na região de palato para facilitar esse ajuste aí no momento de adaptar esse modelo no Formiglass, tá ok? Mas de todo jeito, um pouquinho nós vamos ter que mexer. Então a região interna nós vamos desgastar com a broca Maxi-Cut e faz uma bagunça de gesso no laboratório danada. E a região externa eu posso muito bem usar o cortador de gesso. Cuidado deve ser redobrado na região de preparo, para você não desgastar o término cervical, tá vendo? Porque senão perdeu toda a moldagem. Após encaixado, não precisa ser um encaixe 100%, certo? Tá testando aí com as aletas laterais fechadas, certo? Porque eu vou colocar o gesso aí com elas fechadas, tudo bem? Depois de vaselinado, agora eu vou espatular um gesso tipo 4 também. Não pode ser um gesso mais fraco, porque senão aquelas canaletinhas que o gesso deve reproduzir irão quebrar com facilidade. Então o gesso, para incluir o modelo que já está preparado, deve ser o gesso tipo 4. Aí colocando o gesso, claro, então, a forminha já está, ou a moldeira, eu gosto mais que você chame de moldeira, já está isolada, né, com vaselina líquida.
Agora colocando gesso, vou vibrar um pouquinho para não dar bolhas. E observe que as canaletinhas estão sendo copiadas pelo gesso, ó. Tá vendo? O gessinho deve penetrar para reproduzi-las. Serão os futuros guias para a inserção e remoção do futuro troquel. Então, ó, preenchido, bonitinho, eu vou posicionar o meu modelo. É prudente que dê uma molhada nesse modelo, né? Umedecida nele, para ele ter uma melhoria de adesão, né? de aderência no gesso que está mole no interior da forminha, certo? Com a espátulazinha acerta ele aí bonitinho, né? Traz ele aqui para cima do modelo, esse gesso que está mole. Mas cuidado deve ser redobrado para não sujar a superfície oclusal dos dentes, visto que daqui a pouquinho eu deverei engrenar esse modelo contra o seu modelo antagônico e levar o caso para o articulador. Então, sujeirinha nenhuma. Se porventura, nesse momento, algum pouquinho de gesso subir em direção ao oclusal, deve ser removido antes de tomar presa. Certo? Ali fechadinho, alisado, né, na água, à medida que o gesso vai tomando presa, você remove os excessos de gesso, fecha as aletas também com ele ainda mole, né, com gessinho mole. E aí nós vamos para a boca do paciente. Eu preciso, se esse modelo foi feito um preparo, eu preciso levar o conjunto modelo superior e inferior para o articulador. Quando é o caso de um preparo só, apenas um registro de cera, uma lâmina de cera, se presta para fazer o registro. Mas se o paciente tem algumas áreas desdentadas, como está representado aqui nessas regiões de cera, ó, fica mais difícil eu apenas com uma lâmina de cera. Então a gente faz um procedimento que vocês vão conhecer, que nós chamamos de chapa de prova. Chapa de prova em resina acrílica. E aqui, ó, na região de palato, foi isolado o modelo e foi confeccionado uma chapinha de prova em resina. Aqui na região dos dentes é desviado dos dentes. Na região desdentada, a resina vem em direção ao vestibular, vai lá na região fundo de saco, vai e vem aqui, contorna o outro dente, desce para vestibular, vai lá na região fundo de saco, volta, contorna o dente e assim sucessivamente, dependendo da extensão e do caso que você está fazendo. Isso é removível, esse conjunto, eu desloco todo ele e ele sai dessa região. Depois que a resina polimeriza, eu dou acabamento e coloco essa cera, esses bastõezinhos de cera. Veja que ele tem a largura no sentido vestíbulo palatal aproximadamente da largura dos dentes, pode ser um pouquinho maior. E em altura deve passar ligeiramente do plano oclusal dos dentes vizinhos, ou seja, vai ficar um pouquinho mais alto, certo? Eu vou para a boca, né? Esse conjunto destaca. Aqui é um outro caso, mas é bem parecido, né? Não sei não, eu tô achando que é o mesmo caso, a região não está mostrando a região posterior aqui, mas a região anterior, né? De canino a canino, ó. E manda-se o paciente morder, né? Chegar em máxima intercuspidação habitual, mordendo na cera, porque é importante que na região de cera fique o sinal do bordo incisal dos dentes, tanto na região anterior como na região posterior. Porque depois, fora da boca, se ficar o sinal dos dentes, da indentação, é fácil engrenar, saber a posição certinha para o modelo inferior encaixar aí e eu levar os dois para o articulador, certo? Mas vale a pena frisar um detalhe, gente, que é uma das coisas que pode tornar o procedimento lá na frente muito mais tranquilo ou procedimento mais maçante, mais cansativo.
Ou seja, se você fizer esse registro errado, errado de que jeito? Se o paciente protruir um pouco a mandíbula ou não fechar precisamente até o ponto de MIH, esse registro vai ficar inadequado. O protético vai fazer essa prótese ali em cima e a hora que chegar na boca irá precisar de muitos ajustes. Então, um macete, e eu costumo sempre falar quando eu estou em aula aí com vocês, que aquele profissional que observa os detalhezinhos, pega esses pequenos detalhes, é que se torna um grande profissional, que vai facilitar a sua vida. Então, presta atenção no macete para você acertar todos os registros ou aproximar o máximo possível do ponto ideal, do ponto de mordida verdadeiro desse paciente. Primeiro, antes de levar o conjunto, a chapa de prova com cera, manda esse paciente fechar a boca e observa, por exemplo, esse caso, quais dentezinhos estão entrando em contato. Ah, peraí, o canino inferior está entrando em contato, o primeiro pré inferior também, vai no outro lado também. Veja a distância que esse dente está do superior, o jeito que o paciente morde, certo? Ou seja, memoriza essa situação, ou a distância, ou a diferença. Agora, põe um conjunto, chapa de prova e cera na boca e faça ele reproduzir o mesmo movimento, a mesma distância, certo? Por que é importante falar isso? Porque às vezes, olha que esse paciente está engrenando os dentes. Mas se eu tiver um pouquinho mais de cera aqui, a hora que você leva na boca, os dentes inferiores vão tocar essa cera e não vai fechar adequadamente esse ponto, essa chave de oclusão. E aí você pensa que isso é a verdade, que é o ponto que o paciente morde e monta desse jeito no articulador. Não é difícil entender que a hora que a prótese que foi feita sobre esse caso chegar para você, ela vai estar com a oclusão levando em consideração a distância que você deixou, ou seja, mais aberto a boca. E tem jeito do paciente ir embora assim? Não tem. Você terá que fazer ajuste até ele cair em MH. Você não vai erguer a oclusão do paciente, não foi intenção. O paciente não pode ficar com essa prótese desse jeito. E isso é serviço para preso, fazer ajuste. Então, é um detalhezinho bobo, mas que vai fazer uma diferença muito grande no seu aprendizado. A hora que for fazer os registros interoclusal, memoriza com detalhe o ponto de mordida do paciente antes de levar o conjunto chapa de prova e cera, para que no momento que você leve agora, ele possa repetir ou fazer a mordida nesse mesmo ponto, para que haja coincidência. Porque aí você pode confiar, pode posicionar esses modelos no articulador nesse ponto que a prótese vai chegar ao mais próximo do ideal. Ok? Bom, aqui só mostrando a intenção do registro na boca é para que depois que o modelo vá para o articulador, possa reproduzir a mesma situação de boca, para que a prótese que será fabricada aqui necessite de um ajuste o menor possível, certo? Quanto mais você deixar acurado essa situação, afinar essa situação de registro na boca e passar isso para o articulador, melhor, mais adaptadinha em termos oclusais, chegará essa prótese sua. Mais um aqui mostrando, tá vendo? Então tem que ver tudo direitinho. Como que morde aqui, como que o paciente morde lá na boca e o registro que você fez. Para você copiar precisamente, para levar isso para o articulador com tranquilidade. Bom, vocês fizeram, junto com o professor Jobert, na disciplina de oclusão, eu acredito, a montagem e utilizando o arco facial, né? Onde vocês fizeram também na oclusão sim. Eu me perdi um pouquinho porque eu achei que vocês já tinham feito comigo. Nós vamos na disciplina de oclusão no laboratório repetir uma montagem, no caso dos modelos de vocês.
Mas o caminho que o professor Gilbert seguiu para vocês foi esse, né? Colocou 3 pontos de Godiva, né? Um anterior e 2 posterior, para fazer o registro no arco facial, que é fundamental, né? Depois de feito isso, lá na boca, né? Posicionou o arco facial e aí veio para o articulador para montar o modelo. Pega-se o modelo que você moldou previamente, encaixa no registro que você fez previamente na boca e vamos então agora unir com um gesso adequado. O modelo superior você monta com os 3 pontos de Godiva, certo? Mas para montar o modelo inferior, o antagônico, vocês aprenderam a utilização do jig, que nós também vamos fazer, certo? Ok, ó. É um jig é esse aparato em resina, tá bom? Feito isso, lá na boca você pode fazer orientado na boca do paciente ou pode fazer no modelo que você já tem, no modelo de gesso. Aqui é o jig posicionado na boca, o registro em cera, uma lâmina de cera cortada com a gaze no meio para dar um reforço um pouco melhor. E observem que vocês podem perguntar, Cid, mas não está faltando cera aqui em direção ao vestibular? Dos dois lados? Não. Quanto menor, mais bonitinha a cera ficar, mais cortadinha, né? Fica mais fácil de você fazer o registro e diminui a chance de induzir erros, né? Quando você põe aquela placa enorme na boca do paciente, ele se perde. Depois você corta em forma de V aqui só para liberar a presença do jig, né? E se você for no livro de Schillenburg, ele diz o seguinte: eu preciso que o paciente morda só entre cúspide palatina e as inferiores, as vestibulares inferiores. As cúspides vestibulares superiores não precisa. Se você colocar um pouquinho a mais, não tem problema, a gente normalmente coloca, mas o registro, quanto mais próximo dessa ideia, mais preciso ele será. Uma outra vista, né? Tá percebendo ali a marca das indentações dos dentes inferiores, ó. Agora vai ficar fácil eu colocar o modelo inferior coincidindo os dentes nas suas respectivas lojas aqui, vamos chamar assim, essas cavidades. E a região anterior deve tocar naquele pontozinho lá, né? Esse ponto no jig deve estar coincidindo com os bordos incisais dos 2 incisivos inferiores. Eu não sei se vocês já fizeram jig com o professor Gilbert na teoria, mas ele vai falar desse aparatozinho, é por isso que eu não estou descrevendo com muitos detalhes. Mas na aula também a gente pode acrescentar mais informações se vocês tiverem dúvida. Visto que vocês vão ver com ele na teoria e nós vamos fazer no laboratório, tá bem? Para montar o modelo inferior, então, a gente inverte o articulador agora, né? Precisa inverter o articulador nesse momento. O modelo superior foi montado, orientado pelo arco facial, certo? Agora, nesse momento, eu vou registrar ou vou calibrar o meu pino guia incisal, certo? Que para montar essa situação deverá ser considerado 2 milímetros de abertura. Então você abre o articulador mais 2 milímetros, que é levando em conta que a média da espessura do registro em cera é 2 milímetros. Então deixa 2 milímetros passando para cima do pino, né? Engrena o modelo inferior. Ó, ele tocando aqui no jig. Esse pino aqui, claro, então tá 2 e batendo lá na mesa incisal. Agora você vai colocar gesso e acrescentar no espaço aqui, o modelo normalmente de ponta cabeça. Claro que guias condilares, ângulo de Bennett já foram registrados também. Normalmente a gente usa medidas médias, né? 30, 15. 30 para a eminência, 15 para o ângulo de Bennett. Mas o professor Gilbert deve falar isso com vocês. Então, vamos fazer a montagem agora do modelo inferior, certo? Bom, ali nós estamos montando o modelo, sem estar troquelizado. Aqui eu posso montar o aparato, lá na clínica vocês vão seguir esse caminho. Vocês vão colocar o modelo aonde vocês fizeram o preparo, se foi na maxila, maxila, se foi na mandíbula, mandíbula, põe na forminha, forma glass, certo? E vamos preparar
esse conjunto do Formglass, porque ele deverá ir para o articulador também, certo? Olha lá, certo? Então aqui até uma montagem mais simplificada, não utilizamos o arco facial, estamos fazendo uma união do modelo, o modelo superior está no Formglass, e agora está fazendo uma união com cera em 3 pontos, vocês acham que fizeram com palito de fósforo, né? Mas pode ser feito, desde que prenda no ponto ideal, não está usando o jig também, né? Está engrenando em máxima intercuspidação habitual, que é outro comentário que eu quero falar. Precisa fazer registro de cera sempre? Pessoal, a vida dirá para vocês, quanto menos aparato você interpor entre os dentes, mais preciso será esse registro. Não é o professor Sidney que está falando isso, não. Se você for no capítulo de oclusão do pecurário, ele fala: é muito comum a cera induzir erro, você colocar lá e o paciente tirar da posição ideal. Porque nós sabemos que o paciente nós devemos levar aí IM e H, né? Para fazer as próteses pequenas, né? Não vamos, no momento oportuno, a gente discute mais se MH ou RC. Mas a maioria das prótese até 3 elementos ou até maiores, a maioria das vezes nós vamos montar em M e H. E a melhor maneira é engrenar um modelo contra o outro. Se o paciente tem uma dentição razoavelmente tranquila, não tem dentes muito tortos, nem mordida aberta, dá para a gente encontrar esse ponto. Eu sempre brinco, se eu pegar 90% das bocas de vocês, a gente realizar as moldagens, obter os modelos, eu consigo, na mão, engrenar do jeito que você morde na boca. Por quê? Porque vocês têm uma dentição razoavelmente boa, certo? Quando a gente conseguir fazer isso em um paciente e ter certeza do ponto de mordida dele, é melhor usar essa técnica do que colocar uma cera interpondo entre os dentes. Porque a cera nos levaria à indução ou levaria a erros. Tudo bem? E aí, posicionando então o modelo. Aqui voltando, é só repetindo, né, o que eu falei, regulando o pino incisal para a altura, né? Claro, se eu estou usando medidas médias ou uma montagem simplificada, tá vendo? O modelo tem uma ligeira inclinação. A gente faz essa inclinação, simula aproximadamente 45 graus em relação, desculpem, gente, em relação ao ramo inferior, tudo bem? 45 graus em relação ao ramo inferior. E aí você coloca o gesso no inferior, pode colocar o inferior primeiro e depois acrescentar o gesso no superior. Quando você tiver mais treinadinho, pode fazer junto? Pode, não tem problema nenhum. Pode colocar o gesso também no superior, ao mesmo tempo. Mas aquele que encontrar mais dificuldade, seria prudente fazer primeiro o inferior, depois o superior. Ok? Aí foi feito assim, primeiro o inferior e agora o superior. E veja que o gesso aqui está com a cor verde, né? É porque esse gesso aqui é tipo 4. Nos livros aí fala que dependendo a complexidade do trabalho que você está fazendo, por exemplo, uma prótese fixa, com muito cuidado, essa união deveria ser feita. A união primeiro na placa com o modelo, com gesso tipo 4. Depois, se precisar acrescentar, acertar mais alguma coisinha, você pode acrescentar com gesso mais fraco, porque tem aqueles mão de vaca que fala: ah, mas eu vou gastar gesso tipo 4 aqui. Mas seria prudente, pelo menos a união inicial, fazer com o tipo 4, devido ser um gesso de maior fidelidade, ou seja, não vai distorcer, né? Distorcer a montagem aí. Então seria prudente fazer a união com gesso tipo 4, depois pode reforçar todo o conjunto para ficar bonitinho com gesso mais inferior. Tá mais o contrário aí, mas a hora de colocar sempre é bom umidificar, né? O gesso para que o gesso tenha uma boa aderência. Certo? Observar depois de úmido a colocação. Então, olha lá, aqui foi unido com gesso tipo 4. Agora você pode reforçar com gesso tipo 2, não tem problema, para ficar bonitinho.
Lembrar do pino tocar aqui embaixo, na mesa incisal, né? Tudo direitinho. E a inclinação que vocês estão vendo aí de 45 graus. Aí, certo? Ah lá, troquel. Nesse caso aí, gente, depois de colocado no articulador, o troquel vai ser removido, então vai ser cerrado, né? No sentido ocluso, vamos chamar no sentido ocluso apical, e percebe que ele sai do leito onde ele estava, ó, sozinho. Isso é importante para que o protético, na hora do enceramento, possa ter um acesso fácil a essas áreas proximais do enceramento, das áreas proximais do preparo que estaria aqui, tá? O primeiro troquel que a gente mostrou com o pino, sairia o pino. Ele não tem a forminha. Esse aqui, a função do pino vai ser feita por essas canaletinhas laterais. Ou seja, eu vou poder remover e inserir ele no mesmo planozinho aí, sem problemas maiores. Aqui, nesse caso, é legal que eu posso troquelar todos esses dentes se eu quisesse. Que eles saem individualmente, eu posso. No outro caso, no primeiro que a gente falou, para eu conseguir isso, eu tenho que pôr pino em todos os dentes. Olha lá, certo? Esse corte, isso aqui foi de um aluno da clínica, está um pouquinho errado. Esse corte deve ser convergente, eu vou chamar no sentido dente base do modelo, tá? Então, vou chamar sempre dente base. Então, o corte deve ser convergente no sentido dente base. Aqui a gente olhando assim, parece que o corte está meio divergente. Aí a gente encontra dificuldade para remoção. O corte sendo convergente no sentido dente base, ele sai com tranquilidade. Ok? Depois vai para o protético, então, ele esculpiu a coroa aqui, né? A coroa em metal, no metal cobre alumínio. Essas áreas irregulares não vem muito ao caso não, mas está aqui porque ele vai colocar a parte estética em resina acrílica e isso aqui vai prender, então, a parte estética depois de pronta. É uma coroa vinir, ou uma coroa metaloplástica, será. Já está sendo, né? Que já está pronta. Aqui o protético posição no enceramento, né? Aqui o objetivo não é mostrar o enceramento, o objetivo é mostrar os troquéis que foram feitos, os dentes separados, para ele conseguir um fácil acesso a essa área cervical. Eu acredito que eu vá parar por aqui, para a gente não alongar muito, senão a aula fica carregada para eu passar para o YouTube. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês.